mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Nesta aula, eu vou procurar abordar algumas questões relacionadas às origens da Guerra Fria, para que a gente possa situar o tema da Guerra Fria no Brasil, ou das reverberações da Guerra Fria no Brasil, num contexto mais amplo. E vou falar um pouco das correntes, ou das principais correntes que tratam do tema. Em primeiro lugar, eu indico para vocês que, do meu ponto de vista, quando nós vamos trabalhar com a questão das origens da Guerra Fria, é importante que nos debrucemos tanto sobre a aliança de guerra, formada pelas potências democráticas capitalistas ocidentais e pela União Soviética, para fazer frente às forças do eixo durante a Segunda Guerra Mundial, e dos problemas emergentes nesse processo. E, em grande medida, é também necessário debruçar o olhar sobre os turbulentos anos do entreguerras. Eu acredito que somente assim nós conseguimos compreender melhor esse processo. Vamos falar um pouco das correntes e depois eu retomo essa questão. Eu acho que a primeira grande corrente histórica a trabalhar com o assunto é aquilo que nós chamamos de ortodoxia. Eu, regra geral, faço uma referência à ortodoxia estadunidense. Alguns autores fazem referência à escola tradicionalista. Essa corrente de pensamento, ela se formou na própria diplomacia estadunidense. Pessoas bastante ligadas ao centro elaborador da política externa dos Estados Unidos. O grande expoente dessa perspectiva é o diplomata estadunidense George Frost Keenan. Keenan, diferentemente da maioria das pessoas à sua época nos Estados Unidos, ele tinha um amplo conhecimento da sociedade e da cultura russa. Ele tem uma história de vida, e eu não vou adentrar aos detalhes disso. O nosso convidado da semana passada, o Flávio, até fez alguma menção, mas a própria história de vida fez com que, desde muito cedo, ele tivesse interesse pelo mundo russo. Então, isso possibilitou a ele uma percepção mais apurada do mundo russo e, portanto, um instrumental mais adequado, do ponto de vista dele, claro, para tratar com os problemas que emergiam na relação
entre os Estados Unidos e a União Soviética no contexto da Guerra Fria. Então, acho que isso é extremamente importante a gente ter em mente. Eu diria o seguinte: quem quiser aprofundar, né, essa temática, no capítulo 6 do meu Guerra Fria, História e Historiografia, eu me debruço exatamente sobre a vida, a obra do Quina e o que ele aponta. Além do Quina, eu mencionaria o William McNeill, o Herbert Face e o Arthur Schlesinger. Todos eles, de uma forma ou de outra, estiveram vinculados ao centro de elaboração do poder estadunidense. Eu vou dar assim, um exemplo, talvez o mais conhecido aqui no Brasil, até porque tem livro publicado em português, né? Os Ciclos da História Americana, um livro que saiu publicado no início dos anos 90. O Schlesinger era muito próximo do Kennedy, né? Ele foi assessor, né? Do Kennedy. Ele fez viagens à América Latina, inclusive ao Brasil, à época, para pensar em projetos de intervenção dos Estados Unidos por aqui. Ele escreveu sobre o Bob Kennedy, ele escreveu sobre a participação dele no governo Kennedy. Então, vejam, uma pessoa extremamente ligada ao centro de elaboração desse projeto político global dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Como os ortodoxos, embora haja diferença entre eles, vem a questão da Guerra Fria. A Guerra Fria é uma decorrência da postura da União Soviética, que, ao final da Segunda Guerra Mundial, haveria desrespeitado o acordado em Yalta e em Potsdam e haveria se assenhorado de grande parte da Europa Central e de toda a Europa Oriental. E haveria procurado impor regimes tirânicos nessa região. Os Estados Unidos, temerosos dessa ameaça soviética ao restante da Europa, portanto, a Europa Ocidental e parte da Europa Central, e ao mundo, haveriam reagido a isso, haveriam adotado medidas para conter a União Soviética. E isso teria levado à Guerra Fria. De uma forma sintética, né, seria isso, e vocês encontrarão no meu livro, inclusive, um sumário disso. Eu fiz um trabalho aqui, além de ter um capítulo, né, onde eu discuto, né, um pouco mais no detalhe essas correntes, eu fiz um pequeno glossário que pode ajudar vocês a pensar essa questão. Eu considero
que existe uma outra ortodoxia soviética, que também emergiu da própria diplomacia soviética. Aqui eu faço um parênteses. Os soviéticos, até os anos 60, não utilizavam a expressão Guerra Fria. Eles falavam de guerra imperialista contra a União Soviética, eles falavam em Terceira Guerra Mundial, guerra antissoviética, mas não usavam o termo Guerra Fria. Eu suponho, inclusive, que talvez, por influência da perspectiva revisionista, que depois eu vou falar dela, um pouco mais à frente, nos anos 60, eles passam a usar o termo Guerra Fria. É interessante porque na grande enciclopédia soviética, que teve uma tradução pelo inglês, para o inglês, conforme ela foi organizada, nos volumes normais, que foi aí até o 25 ou 26, não havia o verbete Guerra Fria. Ele foi posteriormente incluído. Tá? Então, isso aponta um pouco nesse sentido que eu estou a indicar para vocês. E como a diplomacia soviética, né, Prokhorov e outros viram, né, o tema. Para eles, a União Soviética teve um papel central na derrota do eixo. Ela arcou com a maior parte do esforço para vencer as forças do eixo. Uma vez que ela foi invadida pelas forças do eixo e essas forças concentraram a maior parte dos seus contingentes no território soviético. Aí a divergência sobre os números de divisões, que variam entre 120 e 180 divisões colocadas lá. Para a gente ter uma ideia, se fala muito da guerra no Mediterrâneo e norte da África. As forças do eixo tinham ali cerca de 9 a 12, 13 divisões, a depender da época. Então, foi, de fato, um esforço de guerra colossal. Eles dizem que a União Soviética teria sido fundamental para a derrota das forças do eixo. E, ao final da guerra, foram firmados acordos em Yalta, ratificados em Potsdam, que definiam uma esfera de influência soviética e que, no entanto, principalmente após a morte do Roosevelt, essas relações teriam, eu vou dizer aqui, azedado, e as potências capitalistas passaram a agir para ameaçar essa área de influência soviética, começaram a desestabilizá-la, tentaram subverter a ordem estabelecida nessas regiões, e não haveria restado outra alternativa à União Soviética que não fosse
defender essas nações amigas e defender-se a si própria, porque ela entendia que o próximo passo seria o ataque à própria União Soviética. Observem como nós temos aí duas faces de uma mesma moeda. Os argumentos são muito parecidos, né? A culpa é do outro. Em 1959, e isso o nosso convidado da semana passada discorreu com propriedade sobre o assunto. Eu considero ele talvez a pessoa que melhor conheça o pensamento do Williams aqui no Brasil. O historiador estadunidense William Appleman Williams publica um livro seminal, né? Vamos ver aqui, The Tragedy of American Diplomacy. Tá? Um livro de porte pequeno, mas extremamente denso. Tá? Esse livro é muito interessante porque o Williams, ele, como o Flávio apontou na nossa atividade anterior, ele pega a década de 1890, situa aquele contexto da recessão, após um longo período dos Estados Unidos crescendo e se tornando uma potência, né? E ele indica que os Estados Unidos adotam uma perspectiva imperial como estratégia de garantir os seus interesses, ganhar, conquistar mercados. Tá? Ou seja, os Estados Unidos fariam uso tanto do seu poder econômico quanto do seu poder militar, por intermédio. Quer dizer, primeiro, os Estados Unidos vão à guerra com a Espanha e colocam num curtíssimo prazo a Espanha de joelhos. Tá? Os Estados Unidos assumem áreas controladas pela Espanha. A desculpa para o conflito é a questão cubana. Cuba vira uma espécie de protetorado dos Estados Unidos, Porto Rico um protetorado, assumem as Filipinas, que viram momentaneamente uma colônia dos Estados Unidos, Guam e outras possessões da Espanha. E segundo o Williams, essa perspectiva vai nortear a política externa dos Estados Unidos em toda a primeira metade, quer dizer, no final do século XIX, ali o finalzinho da última década, porque a Open Door Notes é de 1899, e no ano seguinte se transforma isso numa política de Estado, né? Então, uma Open Door Policy. E ela teria sido o eixo central da elaboração da política externa dos Estados Unidos no período subsequente. Os Estados Unidos já eram a grande economia do mundo, no entanto, os Estados Unidos não haviam se tornado a potência hegemônica.
isso vai ocorrer efetivamente somente após a Segunda Guerra Mundial. Segundo o Williams, essa perspectiva dos Estados Unidos, que começou lá com a Open Door Policy, ela vai ganhar muito mais dimensão após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos procuram estruturar um projeto de poder global. E, segundo essa perspectiva, né, portanto, o peso da política doméstica dos Estados Unidos é fundamental para entender essa sua política externa, porque o objetivo, em grande medida, é controlar fontes energéticas, matéria-prima, mercados e aí por diante. Isso tudo, esse projeto, com o peso que os Estados Unidos ganharam com a Segunda Guerra Mundial, gerou as condições para que emergisse a Guerra Fria. Ainda segundo essa perspectiva, e aí isso não vai ser desenvolvido no detalhe pelo Williams, mas essa questão vai ser trabalhada, vai ser bem trabalhada, por exemplo, pelo Lafeber, pelo Isaac Deutscher, e outros autores revisionistas. A União Soviética estava completamente destruída ao final da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, dessa perspectiva, ela não podia representar uma ameaça à Europa Ocidental e aos Estados Unidos e ao mundo. Eles ainda insistem que a prioridade da União Soviética naquele momento era a sua reconstrução. Aqui eu queria sair um pouquinho da corrente revisionista e me posicionar e comentar um pouco isso. Vejam, à época, por exemplo, quando o Deutscher escreve os seus textos, se falava em 15 milhões de mortos na União Soviética naquele período. Pós-abertura de arquivos e tudo, hoje nós temos dados que apontam entre 27, 28, 29 milhões de mortos. Tá? Portanto, foi maior ainda. Embora as mulheres tenham tido um papel enorme na guerra e na resistência, essas mortes elas se concentram principalmente entre homens, na faixa entre 20 e 40 anos de idade. Combatentes, embora uma quantidade enorme de civis morreram, e uma quantidade enorme de mulheres foram combatentes na União Soviética nesse período. Mas isso, inclusive, levou a um desequilíbrio demográfico na União Soviética que somente vai ser ultrapassado nos anos 60. Um desequilíbrio enorme. Então, a questão podia a União Soviética, naquele momento, representar uma ameaça à Europa Ocidental e aos Estados Unidos e ao mundo? Por enquanto, eu deixo como questão aqui. Eu volto a isso depois. Mas essa
é a essência do pensamento revisionista. Eu queria situar que é muito interessante a forma como o Williams ele inicia o seu trabalho, porque ele escreve em 59. 1959 é o ano da Revolução Cubana. E Williams pega essa virada dos Estados Unidos, lá no século XIX, exatamente na luta dos cubanos pela independência da Espanha. Então, é muito interessante como ele estabelece essas questões. Né? É uma ideia de Cuba a Cuba. Né? Muito bem. Quando a Guerra Fria está a se aproximar do seu fim, emerge uma corrente nos Estados Unidos, liderada por John Lewis Gates, que reivindica a necessidade da busca de um consenso pós-revisionista. Entende que é necessário pôr fim à polarização entre a visão ortodoxa e revisionista que havia vigorado nos últimos 20 e poucos anos. Né? Porque antes você só tinha a ortodoxa. E diz que vai adotar uma postura de neutralidade. E aqui eu não consigo imaginar, do ponto de vista epistemológico, a possibilidade da neutralidade. Nós não deixamos os nossos valores, as nossas perspectivas de lá, para analisar uma dada questão. Eu, ao analisar isso, eu não estou a ser neutro. Eu estou a analisar com base no conhecimento acumulado que eu tenho ao longo dos anos e nas influências que eu sofri. Tá? Então, veja, eu sou, em grande medida, caudatário da perspectiva revisionista, embora eu tenha críticas a ela. E eu incorpore, na minha perspectiva, muitas questões colocadas pelos corporatistas, que eu vou mencionar posteriormente, e reconheça algumas questões colocadas pelos ortodoxos. Mas vamos lá. John Lewis Gates diz que é hora de superar isso, que com a abertura dos arquivos seria possível, né? Os arquivos aí ele menciona principalmente os arquivos do ex-regime soviético, seria possível buscar um consenso. No entanto, John Lewis Gates centra muito da sua análise na perspectiva da elaboração política dos Estados Unidos. E ele dá um peso bastante grande à questão ideológica, como na ortodoxia, né? E, após sumarizar todas as questões, ele insiste na culpa soviética pela emergência do conflito. O Gates utiliza-se de uma tese, que é a tese do imperialismo por convite, desenvolvida pelo Geir Lundestad, que diz que os Estados Unidos não eram uma nação que agisse de forma imperialista.
e que, durante a Guerra Fria, em alguns momentos, assim agiram, mas a convite de nações amigas que se sentiam ameaçadas pela União Soviética e que pediam proteção aos Estados Unidos. Bom, qual é o problema, ou quais são os problemas dessa perspectiva? Bom, primeiro, quando nós estamos falando de uma nação, ela é segmentada. E nós temos perspectivas políticas distintas em embate nessa nação. Então, se nós tivermos a falar de governo, como é que nós explicaríamos que os Estados Unidos agiram, e aí, nesse primeiro caso, junto com a Grã-Bretanha, para desestabilizar, organizar um golpe para desestabilizar o governo constitucional do Mossadegh no Irã, em 1953. Como é que nós explicaríamos que os Estados Unidos teriam articulado um golpe para derrubar o governo legitimamente eleito da Guatemala em 1954? E aí nós podemos ir em frente e chegarmos aí, pegarmos aqui os países da América Latina e aí por diante. Portanto, parece-me que a tese não se sustenta. Esse pedido ele pode ser de forças no interior desse país alinhadas aos interesses dos Estados Unidos. Aí é uma outra questão, né? E isso não esconde os interesses imperiais dos Estados Unidos. Então, nós temos aí um problema. Mas não basta isso. Se adotarmos essa tese, nós podemos, em grande medida, justificar as ações também imperiais que a União Soviética adotou no leste da Europa. Então, temos aí, me parece, um problema. Uma outra corrente que teve um peso significativo na interpretação da Guerra Fria é a corrente corporatista. O principal expoente dela é o Michael Hogan. Ele escreveu, na minha opinião, um dos melhores, se não o melhor livro sobre o Plano Marshall. E organizou uma infinidade de livros sobre as políticas dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, inclusive em períodos anteriores também. O Hogan entende que nos Estados Unidos se desenvolveu um tipo de neocapitalismo em que diferentes ramos de atividade e o Estado mantiveram vínculos em nome de uma espécie de bem comum, e que esse sistema extremamente vigoroso possibilitou aos Estados Unidos uma contínua política que vai do final do século XIX em diante,
de crescimento, prosperidade e aí por diante. E, segundo o Hogan, ao final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos procuraram constituir, edificar uma ordem global alicerçada nessa experiência e nas instituições gestadas nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos procuraram constituir uma arquitetura de poder global, e aí vamos lá, que estava centrada no Tratado de Bretton Woods, que define o dólar como o equivalente universal nas negociações, na criação do BIRD, que depois vai se transformar em Banco Mundial, na criação da Organização das Nações Unidas, na edificação de toda uma estrutura, como, por exemplo, o Tratado Geral de Tarifas, que posteriormente vai desembocar na criação da Organização Mundial do Comércio, no Tratado de Reciprocidade Comercial, na criação do Fundo Monetário Internacional, e ainda tem o Plano Marshall e as diferentes alianças regionais criadas pelos Estados Unidos. Só para a gente pegar aí um exemplo, o TIAR, Tratado Interamericano de Auxílio Recíproco, o TIAR, e depois a Organização dos Estados Americanos, e aí por diante. Esse tipo de estrutura que os Estados Unidos criaram, segundo essa perspectiva, teriam sido vistas como uma ameaça, essa estrutura vista como uma ameaça pela União Soviética, que haveria reagido a isso, e isso teria, então, desembocado na Guerra Fria. Então, essas, grosso modo, são as correntes interpretativas que trabalham com as questões relacionadas à Guerra Fria. E eu centrei a análise, em grande medida, principalmente de como elas tratam das origens da Guerra Fria, porque é isso que é fundamental para a gente poder situar o problema que nós vamos abordar na nossa disciplina, que é a Guerra Fria no Brasil. Quer dizer, nós vermos como é que o Brasil vai se inserir nesse contexto. Então, eu paro por aqui, e aí eu vou passar a palavra ao Luciano. Eu já havia feito uma prévia apresentação do Luciano antes de começarmos a gravar, mas vou lembrar, Luciano Daut da Rocha é professor da Unisul, com doutorado em História Global pela Universidade Federal de Santa Catarina. Luciano, muito obrigado pela sua presença. Então, eu vou passar a palavra a você.